projetos e desafios, como que a gente pode ter mais dinâmica para fazer com que o empreendedorismo universitário saia da sala de aula, saia do laboratório e vá gerar nota fiscal, vai gerar emprego, vai gerar de fato inovação na prática e entregar muita proposta e geração de valor para clientes. E para isso eu convido o professor Renan Guzmão, que é professor da Universidade Federal de Campina Grande, doutor em Engenharia de Processos e líder do grupo de pesquisa do CNPq. Convido também Gutenberg Júnior, doutor em Eletrônica e Comunicações pela Telecom Paristec e diretor executivo do núcleo da unidade do Embrapi. E ainda Matheus Gaudêncio, doutor em Engenharia de Software pela Universidade Federal de Campina Grande. Queria dizer que o Matheus foi mais esperto. O Matheus colocou ali. Ele prometeu nota? Pisca 2 vezes. Dá uma piscadinha rápida assim que eu vou saber se é, né? Então tá bom. Professores, sejam todos muito bem-vindos. Pauta incrível que a gente tem para falar. Vamos entender então como é que a gente dinamiza esse empreendedorismo universitário. Excelente painel a todos vocês. Vocês já estão aqui em cima. Fiquem à vontade se vocês quiserem retirar a máscara para falar. Então, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, do evento, do campus, né, o pessoal do Sebrae pela proposta. Dizer que é um prazer imenso a gente estar aqui hoje conversando com vocês acerca de temas de extrema relevância. Eu só queria pedir ao pessoal da organização para colocar aqui os slides na tela principal. Pode ser? Pronto, beleza, obrigado. Então, agradecer também a disponibilidade do professor Matheus, né, o professor Gutenberg, que está aqui comigo dividindo esse palco, tá? E, atualmente, né, eu sou coordenador do Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia da Universidade Federal de Campina Grande. Então, vamos lá. Primeiro slide é falando um pouquinho sobre os números da UFCG, tá? A UFCG ela está presente em várias cidades do estado da Paraíba, Campina Grande, Patos, Somé, Cuité, Pombal, Cajazeiras, né? E nós temos cerca de 20 mil alunos de graduação, tá? Seguindo, falando um pouquinho mais de empresas júniores, né? Nós conseguimos catalogar algumas empresas júniores que existem dentro da universidade, que é um passo inicial, né? Uma turma que tem um potencial gigantesco para estar trabalhando com empresas fora da universidade. Então, ele já trabalha com desafios que são desafios reais, né, da sociedade. E aí, essa interação, ela qualifica também esses alunos para estar abrindo suas próprias empresas, né, para estar abrindo possibilidades para eles serem contratados por essas empresas. Nós temos aí 1.163 empresas conveniadas para estágios. Então, é muito interessante perceber que, ao longo do curso, a gente tem essa possibilidade de estar indo para o mercado, né, interagir com essas empresas, propor novas soluções. Nós temos 85 projetos de desenvolvimento tecnológico e de inovação, né, que é o PIBIT. Muitos desses projetos, a gente faz a avaliação da propriedade intelectual, a gente faz uma busca, né, de anterioridade e, possivelmente, pode acontecer de geração de um novo produto, tá? E de interesse por empresas também. Temos um mestrado e doutorado acadêmico para inovação, que é o MyDAI do CNPq. Então, para o CNPq aprovar um projeto desse, com uma bolsa, ele tem que ser em parceria com a empresa. Então, a empresa traz o problema, a universidade vai colocar um aluno, desenvolve um projeto de mestrado e doutorado para trazer uma solução da empresa, então a demanda real de mercado também. Aí nós temos alguns pesquisadores, né, bolsistas de produtividade em desenvolvimento tecnológico e inovação e os bolsistas em pesquisa. Esse potencial da universidade, né, em bolsistas de produtividade junto ao CNPq abre muitas possibilidades para a captação de recursos para a universidade. Então, basicamente, se junta um grupo de professores que são altamente produtivos, dentro da linha de pesquisa ou dentro da linha de desenvolvimento tecnológico e inovação, e aí eles compõem um projeto ou escrevem uma proposta para atrair recursos para a universidade, e muitos desses projetos são em parcerias com empresas, e aí o aluno começa a trabalhar no projeto, e aí a empresa verifica o potencial daquele aluno e já faz a contratação, tá? Então, é muito importante que a universidade se preocupe com o aumento, né, de
pesquisadores de produtividade CNPq, porque geram mais oportunidades para os alunos, junto com empresas também, é um tipo de proposta. A gente tem aí 285 grupos de pesquisa, né, em diversas áreas do conhecimento. Então, eu trabalho com um grupo de engenharia de sistemas e inovação tecnológica, engenharia agroindustrial, tem grupos voltados para inovação propriamente dita, tá? Então, a partir desses números de grupos de pesquisa, pesquisadores, estudantes, existe a modelagem de propostas que casam com problemas específicos, né, de empresas da região ou até fora da região, tá? Aí a gente tem algumas empresas júniores que já participam com a gente de alguns eventos, fazem um networking com empresas. Tem empresas júniores na universidade que têm um recurso de captação, mais de R$100 mil, né, que eles conseguem a partir de projetos de serviços para empresas. Então, aqui na região, na cidade, por exemplo, a gente tem várias empresas que vão até a universidade atrás da prestação de serviço da empresa júnior. Então, os alunos já começam a trabalhar durante o curso de graduação, já com demandas bem interessantes, né? Eles geram produtos e soluções para as empresas locais, e aí isso é vamos dizer assim, uma mão de obra altamente qualificada, a um custo mais acessível, né? Tem empresa que consegue aquela resolução do problema, pagando a empresa júnior um valor mais acessível do que pagar para uma empresa maior, e fica extremamente satisfeita com o resultado. Então, dentro da universidade, a gente fala muito sobre inovação, sobre empreendedorismo, fala muito de propriedade intelectual, né? Então, a gente tem aqui, eu elenquei algumas disciplinas rapidamente, de graduação e de pós-graduação, que na universidade a gente fala sobre prospecção tecnológica, gestão de inovação, propriedade intelectual, agronegócio, desenvolvimento sustentável. Então, a gente fez uma busca por alguns cursos dentro da instituição que falam mais com inovação e outros que a resposta é de imediata. Nós estamos mudando o perfil de alguns cursos para falar mais sobre inovação, falar mais sobre empreendedorismo, falar mais sobre propriedade intelectual. Isso a gente está formando alunos com essa cultura diferenciada e provavelmente, né, eles vão absorvendo esse conhecimento e abrindo novas empresas, e abrindo startups, e indo num caminho diferente, que hoje a gente tem a abertura de spin-offs, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Temos também um MBA em Gestão Empreendedora e Inovação. Então, o aluno se formou na UFCG, num curso de graduação, e quer fazer um MBA. Então, a gente tem um MBA específico de Gestão Empreendedora e Inovação, que fala sobre startups, que fala sobre prospecção tecnológica, captação de recursos, plano de negócios, né? Fala sobre os aspectos legais do novo marco da ciência, tecnologia e inovação. Então, dá sim para fazer um MBA dentro da UFCG, dentro da área de inovação e empreendedorismo. Esse outro slide falando um pouquinho do PEASA, que é o Programa de Estudos e Ações para o Semiárido. O PEASA é um programa que está dentro da UFCG, que trabalha muito em parceria com o SEBRAE, né, para atender produtores rurais no nosso estado. E é um projeto incrível, porque a universidade se desloca às comunidades e executa os projetos lá nas comunidades, né, com diversos alunos de graduação, pós-graduação, resolve problemas, né, de comunidades bem distantes, que abrange todo o estado da Paraíba. Então, é uma atividade muito relevante para a região. Dentro da UFCG, a gente tem o Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia e o Observatório de Inteligência Tecnológica, né, que dá suporte, que gerencia a política de inovação da universidade, que dá suporte à prática de propriedade intelectual, que fala de empreendedorismo, que orienta os pesquisadores sobre os aspectos legais dos projetos, junto com as empresas, né, os instrumentos jurídicos, o que a universidade como um todo precisa de demandas que envolvem projetos de inovação, elas recorrem ao núcleo de inovação, tá? E aí eu trouxe uma matéria que foi publicada recentemente no Tilt, né, o canal do UOL, que fala da UFCG como a maior inventora do país. Então, por que a Universidade Federal de Campina Grande tem um volume de patentes, de solicitações de patentes elevados, né? Então, os pesquisadores se conscientizaram, buscaram, né, orientação, a gente fez um trabalho de divulgação, e viram que muitas das pesquisas daqueles grupos que eu mencionei anteriormente tinham soluções que podiam ser protegidas
e, ao mesmo tempo, que poderiam ser transferidas para a sociedade e gerar uma relação de transferência de tecnologia universidade, outros atores do ecossistema, né? Empresas, né? Produtores rurais, outras instituições de ensino. É um modelo de negócios um pouco diferente do tradicional, mas é uma prática que já é bem antiga. Então, hoje a gente está dando um próximo passo, que é analisar essa carteira de patentes e tentar linkar com as empresas, né? E tentar dizer, olha, a gente tem esse produto tecnológico, vocês podem utilizar, vocês podem licenciar por um tempo, posteriormente, se vocês quiserem produzir, deu certo, viu que é interessante, e a gente começa a fazer a geração de royalties, e isso gera um retorno financeiro para os inventores, para a universidade, para o departamento, para os laboratórios. É uma forma de transformar aquele ambiente em um ambiente sustentável, né? Trazer recursos externos para fazer a movimentação de novos equipamentos. Tudo que é captado é reinvestido em projetos de inovação, é investido em estrutura, em treinamentos, né? Dentro da universidade. Então, a gente tenta criar, a gente recentemente fez um trabalho de criação de uma vitrine de patentes, uma vitrine tecnológica, onde é possível que as empresas acessem e vejam, tem esse produto, eu tenho interesse. Aí a gente conversa com o núcleo de inovação e a gente vê como é que faz a transferência. Lógico, transformando dentro dessa vitrine numa linguagem mais acessível, numa linguagem mais comercial, numa linguagem mais clean ou mais entendível por parte dos principais interessados. Algumas conexões e tendências, né, que eu vejo dentro da nossa instituição, que são possibilidades, a geração de muitas startups e spin-offs, que são empresas de base científica, a partir dos grupos de pesquisa que eu falei. Então, por que eu falei um pouco daquele quantitativo de grupos de pesquisa? Porque a partir das pesquisas que são realizadas na universidade, os alunos vão pensando, poxa, aqui eu posso, a partir dessa solução que eu trabalhei no meu projeto, eu posso abrir uma empresa, né? Recentemente eu viajei para a Universidade Federal de Minas Gerais, conversei com muitos alunos, eles, a gente aqui tem já essa cultura desde o início, de pensar no projeto, de já abrir uma empresa, de já ir trabalhando, pensando nos próximos passos. Óbvio, não é nada tão simplório, não é nada tão rápido, mas é algo que, se a gente começar a pensar no início, entrou no curso de graduação, já pensou nessa prática mais empreendedora da coisa, muitos cursos são 4, 5 anos, dá bastante tempo de se capacitar, de avaliar os possíveis interessados, os possíveis clientes, parceiros, quem você quer atender, qual é a solução. Então, essa geração de startups spin-off dentro da universidade, ela é uma prática que vem elevando dia após dia, né? E, inclusive, para transferir essas patentes que a gente tem dentro da universidade, as spin-offs que são geradas, elas podem licenciar algumas patentes e fazer a posterior negociação com outras empresas maiores. Então, é uma forma de você trabalhar um modelo de negócio pensando em aproveitar aquilo que a universidade já produz e levar para possíveis interessados fora da instituição, né? Algumas dessas patentes que a gente vem trabalhando, a gente já vem fazendo um canal com o mercado internacional também, né? A questão do PCT. É importante, às vezes, enfatizar que muitas dessas patentes que a gente tem na universidade são patentes que são trabalhadas também com empresas, né? Então, o pesquisador fez o projeto com uma empresa, registrou, ficou sobre a jurisdição da universidade, e aí, posteriormente, pode ser licenciado para a empresa ou chegar no comum acordo de licenciar para outras empresas. O licenciamento, para traduzir assim, de uma forma mais entendível, seria um aluguel daquela patente ou daquele produto que está registrado junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, tá? E aí a gente vem trabalhando exaustivamente sobre essa questão de valoração da tecnologia, quanto é que vale a tecnologia, qual é a porcentagem de royalties, como é que os pesquisadores podem mensurar isso, né? Como é que as empresas, quando chegam, eu quero comprar eu quero licenciar, eu quero alugar, eu quero ver como é que eu transfiro essa tecnologia da universidade para a minha empresa. Mas eu ainda não sei quanto isso vale, e o pesquisador também, às vezes, ele não tem essa noção, a gente vai e tenta chegar no modelo de valuation, um modelo de negócio, lógico, razoável para os dois lados, né? Então, a gente vem trabalhando bastante isso, a questão de modelo de negócio para patentes, para produtos dentro da universidade, mas não só para patentes.
para produtos e processos que as empresas têm interesse, né? Então, a universidade é um canal que é extremamente aberto e extremamente acessível para muitas startups, empresas, alunos podem recorrer à universidade a todo momento, que vai ter um suporte, vai ter um auxílio, né, para diferentes demandas, problemas, né, que algumas startups e spin-offs vêm precisando. Então, aí a gente tem o modelo da USP. A USP, apenas com o Vonal Flash, que é um medicamento que foi desenvolvido dentro da USP, né, com a Universidade de São Paulo, com a farmacêutica, gera 90% dos royalties da universidade. Eu acho que muita gente já tem acesso a esse medicamento para enjoo, né, para náusea, e foi desenvolvido pela universidade numa proposta de trabalho conjunto desde o início, pensada pela universidade e pela indústria farmacêutica. Então, eles começaram um trabalho, registraram, foram aumentando a escala, e aí chegaram no mercado, e esse dinheiro que entra na universidade, ele é dividido pelos inventores, ou seja, se tiver um aluno de graduação, de pós-graduação, que participou daquela invenção, no futuro ele recebe o dinheiro por aquele royalty que é gerado. O departamento, o laboratório tem as porcentagens, depende da resolução de cada universidade. Então, é uma forma de gerar uma receita de uma forma diferenciada, né? E, obviamente, que deve-se levar em consideração estratégias para isso, comerciais, de modelos, né? De players. Acho que essa estratégia é uma estratégia muito boa, de começar a analisar o problema que as empresas têm no início, na fase inicial, e aí aumentando essa relação universidade-empresas. Aí eu trago o exemplo do Robert Langer, né, que é um pesquisador do MIT, que é referência em transferência de tecnologia e patentes. O cara ficou bilionário agora na pandemia, porque ele tem 3% das ações da empresa Moderna, que é uma das fabricantes das vacinas para o Covid, né? Mas esse cara, ele tem muitas patentes que foram licenciadas por empresas. A gente faz uma pesquisa dele aí no Google rapidamente e vê ele lá sendo recebido por Barack Obama, pela rainha da Inglaterra. É uma super celebridade na área de patentes e transferência de tecnologia, né? Óbvio que tem toda uma história dele aí em alguns canais de comunicação, que ele sempre perseverou, persistiu, batalhou muito para que alguma invenção dele chegasse de fato à inovação e que tivesse interesse da sociedade. Então, é um incentivo, uma motivação para que a gente que trabalha com pesquisa, para a gente que trabalha com a universidade, que tem interação com empresas, a gente pense que é um modelo de negócio que pode sim ser muito bom para todo mundo. Então, a gente tem um case específico aqui que eu trago para vocês da universidade, que é a Certec, que é uma spin-off de biomateriais, e dentro lá do site deles, eles falam geração de valor econômico para as inovações desenvolvidas a partir de pesquisas acadêmicas. Poxa, isso é incrível, né? O pessoal está no laboratório pensando em soluções, já pensando em como ganhar dinheiro, como gerar suas próprias possibilidades, como agregar o conhecimento daquele projeto, da pesquisa, e gerar receita, e gerar os próprios empregos, né? Então, a visão hoje que eu vejo de muitos alunos dentro da universidade é que eles tendo o apoio da universidade, que nesse caso da Certec, eles têm o apoio dos pesquisadores, do coordenador do laboratório, da instituição como um todo, eles foram lá, abriram as empresas e aí vão trabalhando em parceria, e é um case super interessante aí da UFCG. Aí eu tenho cases de alguns laboratórios, né? Que falam muito com empresas, que tem muitos alunos trabalhando nos laboratórios que depois foram para empresas, que geraram abertura de novas empresas, que foram contratados por empresas de grande porte, tem o Virtus, o Iridium, que tem um trabalho muito legal na parte de indústria 4.0, o SP Lab, que o professor Matheus vai, na sequência, aí, falar um pouquinho sobre a estrutura do laboratório, né? Acho que a turma que está aqui acompanhando, que fez aí a saudação inicial, deve ter algum tipo de relação, né? Ou foi ex-aluno ou aluno do professor Matheus. Tem o Lab 10, que é o laboratório de dessalinização, laboratório de sistemas distribuídos, laboratório de engenharia de pavimentos, o CertBio, que é uma referência em biomateriais. Então, são estruturas que têm uma relação muito próxima com empresas, tá? Aí alguns parceiros da universidade, né? O professor Gutenberg, que é o diretor da Embrapi, que é a empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial, vai falar um pouquinho, mas eu coloquei alguns aqui, a Fitex, a Dell, Petrobras, Braskem, Embrapa, HP, VEG, são todos
parceiros da universidade, seja para estágios ou para projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, falou em UFCG perto dessas empresas, eles sabem do nosso potencial, eles sabem que a gente está formando alunos de qualidade, eles sabem que a gente tem alunos que podem propor soluções tecnológicas, que podem trabalhar em projetos de inovação dentro dessas empresas. E para fechar, né, dúvidas dos nossos projetos e parcerias, pode contar conosco, né, pode contar comigo, com a UFCG, com o Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia. Tá? Agora, na sequência, a gente combinou que a fala do professor Matheus Gaudêncio, né, que é do SP Lab, que é o Laboratório de Práticas de Software, e a gente pode deixar para uma rodada de perguntas no final da terceira palestra, que é do professor Gutenberg. Tá? Estou aqui. Boa tarde. Só pedir a colocação do material de apoio. Primeiro, é bom rever, tá? Principalmente alguns alunos lá da universidade. Faz tempo que eu não tenho esse contato presencial e, na verdade, até falar para uma plateia, tá? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a experiência de projetos, principalmente, tá? O professor Renan já deu uma introdução. E aí, dizer um pouco como é essa experiência, tá? A principal mensagem que eu quero passar aqui, já de antemão, é mostrar que a universidade ela não é uma instituição que ela está fechada em si, mas que ela interage, participa e faz parte de um meio, tá? E se destaca por isso. Então, nós não somos um cercadinho que se volta para si só e de lá nada sai, tá? É bom ver que a gente está tendo esse reconhecimento, inclusive notícias na mídia, tá certo? Mas a gente tem que ver que a universidade ela exerce um papel dentro de uma comunidade. Então, assim, ela tem um papel importante para o país que vai além da educação, tá? Que é a nossa missão principal, mas não só. E assim, essa participação com outros atores é um dos pontos que a gente queria destacar e destaco aqui especialmente sobre projetos, tá? Então, só para me apresentar, para quem não conhece, eu sou o Matheus, tá? Pode me chamar de Gaudêncio também. Eu sou do Laboratório de Práticas de Software, que é um laboratório que busca entender, desenvolver, pensar, pesquisar sobre o desenvolvimento de software, tá? Não à toa também, eu sou professor de disciplinas de programação e desenvolvimento de software, e faço parte do membro do Núcleo Embrapa, o professor Gutenberg, que vai falar em muitos mais detalhes, tá? Aqui a gente está falando de projetos especificamente de PDI, tá? Que é Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, que é o núcleo principal de atuação em relação a projetos que a universidade tem. Existem outros tipos de projetos dentro da universidade, são projetos de natureza mais de extensão, ou projetos que são de uma natureza mais específica ou direcionada, tá? Mas aqui a gente está focando muito em projetos de PDI. Então, quando eu falar essa sigla, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, aí vejam pesquisa muito mais como um trabalho de base, um trabalho teórico, inovação como um trabalho que tenta levar, ou seja, pesquisa de base, ou novas tecnologias, ou a produção de produtos, sistemas e processos inovadores, tá certo? E desenvolvimento, o processo de geração, de fato, de processos, sistemas e produtos, tá? Eu começo aqui falando um pouquinho de projetos específicos que a gente tem de parcerias público-privadas, tá? O PPP, principalmente a atuação junto a empresas. Então, a universidade, quando na universidade nós temos um hall de projetos, tá? E esses projetos, parte desses projetos costumeiramente acontecem com empresas. Então, justamente nesse aspecto de não fechar por si só, a universidade ela procura trabalhar com problemas reais, com necessidades que vêm de uma demanda específica, tá? Então, por vezes, nós nos juntamos com empresas, tá, para desenvolver projetos específicos. Eu vou falar muito da experiência de computação, que é a experiência que eu tenho, mas saibam que esses projetos acontecem em diferentes cursos e em diferentes realidades que a gente tem lá na universidade, tá? Então, essas parcerias são montadas com empresas para a gente desenvolver projetos, tá? Tipicamente com foco de pesquisa e inovação, e uma das consequências que a gente tem é a formação. Mas falando um pouquinho especificamente sobre parcerias, tá? Então, a empresa ela chega com um desafio. Então, ela tem uma necessidade, ela tem um problema, ela tem algo que não está performando bem, ou ela precisa atender um novo mercado, ela precisa pensar um novo processo, ela precisa até de um produto específico.
A empresa também, tá, ela não vai na universidade simplesmente para pegar recursos daquela universidade. Tipicamente, esses projetos que a gente tem de parceria público-privada são financiados, inclusive, pela empresa, tá? Inclusive, são fontes de bolsas de projeto para alguns alunos que a gente tem. E a empresa ela vai fazer um acompanhamento próximo da universidade no desenvolvimento desse projeto, tá? Por sua vez, a universidade ela entra com conhecimento, ela entra com corpo técnico e sua capacidade de pesquisa, desenvolvimento e inovação, tá? Então, inclusive uma alteração até recente do ponto de vista jurídico da universidade, né? O instrumento que a gente faz com a empresa é um instrumento de parceria, tá? Então, quando a gente chega junto da empresa, não é uma relação de clientelismo ou de qualquer coisa do tipo, de atender uma demanda simplesmente. É um processo de crescer junto, tá? Então, é nesse caminho que nós seguimos as parcerias que a gente tem para a formação de projetos. Então, entra em contato, tá, meu sistema aqui, eu queria fazer uma distribuição eficiente de produtos, dado uma rota aqui específica. Então, a universidade ela entra com conhecimento, a gente tem pesquisa e inovação que alavanca, inclusive, esse desenvolvimento, tá? E entra também com o nosso corpo técnico, sejam professores, técnicos administrativos e alunos, tá? Então, falando um pouquinho de como é essa pesquisa e inovação e por que a universidade ganha esse destaque em projetos, tá? Nós temos como foco da universidade, tá? Além do ensino, a pesquisa, tá? Também complementando a extensão, mas na pesquisa nós temos cursos de pós-graduação e o objetivo é desenvolver principalmente teoria de base, teoria inovadora, por não estar atrelada necessariamente a uma necessidade de sucesso imediato. A pesquisa na universidade ela assume uma cara muito, muito interessante. Então, por exemplo, quando uma empresa ela entra querendo fazer pesquisa, tá? Por vezes ela não consegue fazer uma pesquisa disruptiva o suficiente porque ela não consegue abarcar o erro. Então, a universidade, e pela forma que ela foi constituída e é financiada, tá? A gente se permite muito errar. O que significa também que a gente se permite ter acertos que mudam os paradigmas. Então, vai além de pensar no lucro, mas vai no sentido de caminhar para desenvolver novos modelos, novas maneiras de pensar, novos processos, produtos, mas que vão além daquilo que você tem da demanda específica. Então, essa capacidade que a gente tem de desenvolver essa pesquisa, que não só busca um sucesso no sentido financeiro, mas busca sim fazer a inovação, tá? É um dos aspectos que traz um atrativo para as empresas. Nós também temos uma capacidade criativa imensa, tá? Isso eu digo que é algo que eu não sei mensurar o que é, mas principalmente a UFCG ela tem esse potencial de pensar novo ou pensar além, tá? E a experiência, tá? Isso gerou um ciclo. Nossa universidade ela sempre trabalhou com projetos, sempre trabalhou próximos da empresa e por ter trabalhado, a gente acaba pegando esse conhecimento que vai servir para atuar em novos projetos, tá? Eu trouxe aqui um case, um exemplo de parceria que eu tenho, tá? Que é com a empresa Vtex. Então, a Vtex, quando ela chegou para mim, ela era uma empresa unicórnio ainda, uma startup unicórnio, e ela desenvolve, basicamente, a plataforma que é usada para e-commerce de grandes empresas, tá? Então, se você entrar numa loja específica, pode ser que por baixo dos panos, essa loja esteja usando a infraestrutura da Vtex. Então, como é que aconteceu essa aproximação inicial? Então, um ex-aluno nosso da aula de computação foi trabalhar na Vtex. Eu lembro até que o CEO da Vtex falou, tem algo diferente na água de Campina, porque esse cara é excepcional. E aí a gente conversou com ele, não é só ele, tá? Campina Grande tem um potencial muito grande aqui. A gente começou com um projeto pequeno, a empresa topou inclusive que a gente fizesse um desafio bem grande, e eles estavam desenvolvendo uma nova plataforma, que é a plataforma que eles usam hoje em dia, e parte dessa plataforma necessitava de componentes de tela, componentes que iam aparecer lá na loja de e-commerce. Um componente de produto para mostrar um produto, etc. E pensar em como fazer esses componentes que fossem atender milhares e milhares de lojas foi um desafio que foi levado para a gente aqui na UFCG para fazer. Tá? Então, essa foi uma experiência muito enriquecedora. Eu trabalho com disciplinas de desenvolvimento web, por exemplo,
E trabalhar nisso, de desenvolver um produto extremamente novo, inclusive me capacita para ser um profissional, um professor, no caso, que vai estar levando isso também para os nossos alunos, tá? Especificamente, eu queria falar um pouco do ganho que a gente tem do corpo técnico quando a gente tem essas parcerias e projetos, tá? Então, como eu falei, professores e técnicos, quando trabalham com empresas, tá? Eles trabalham com demandas reais e a gente tenta levar essas experiências em sala de aula. Então, não só a gente saindo da universidade para interagir com a empresa, mas também levando da empresa um pouco dessa experiência para dentro. Então, não é raro a gente usar exemplos de projetos para apresentar sobre certas aprendizados que a gente teve. A gente tem também ganho de interação com outras empresas, tá? Então, num contato com uma empresa como essa que eu conheço outra. Eu vou falar mais para frente de outro exemplo que me permitiu ter contato com a Red Hat e ter esse quase que criando um ecossistema que se alimenta, tá? A própria VTEX, a gente tem um ex-aluno nosso que está trabalhando em startup para fazer parte de encadeamento tecnológico dentro da VTEX. Mas com uma empresa própria, ele vai tentar atender uma demanda que a VTEX tem, e a empresa dele crescer em cima disso, tá? E, lógico, a participação de alunos e o quanto os nossos alunos ganham com essas participações em projetos, tá? Falando especificamente o que é que está para os estudantes, tá? Então, pensando aqui que a gente tem um bocado de estudante que está acompanhando aqui presencialmente e online, tá? Então, o estudante, ele passa a ganhar um espaço de aprendizagem e profissionalismo. E é um espaço que trabalha com alta inovação. Então, apesar do estágio, por vezes, oferecer uma possibilidade, na universidade, e por causa da natureza da universidade, nós vamos trabalhar com produtos inovadores, tá? Então, tipicamente, a gente vai trabalhar com inovação, na verdade. Então, você está colocando o aluno num espaço que ele vai estar em contato com as experiências de empresas, mas num contexto que eu vou dizer seguro, tá? Mas no sentido de que permite o aprendizado em erro, tá? Então, quando a gente entra em contato com a empresa, a gente já diz assim, a gente vai colocar alunos aqui dentro desse projeto e leva para a empresa o seguinte, tá? Esse aluno que a gente coloca lá é um aluno que tem uma base consolidada. Então, a gente não coloca... a universidade busca dar uma formação base para o aluno para ele trabalhar, inclusive, nesses projetos que não difere da experiência que ele vai ter profissional. Se difere alguma coisa, é mais no sentido de que lá dentro a gente vai estar trabalhando com inovação e vai se permitir mais ao erro e ao aprendizado, tá? Mas vai estar trabalhando com projetos inovadores. Uma coisa que é fantástica, nosso aluno tem um potencial muito grande para desenvolver, tá? E para empreender também. E são nesses aspectos que o aluno ganha em termos, inclusive, de formação. Não raro, tá? E aí Renan já falou isso também, as empresas pegam esses nossos alunos e fazem uma contratação pós conclusão de curso. Então, a VTEX, que eu ainda tenho um projeto com a VTEX e tenho parceria com a VTEX, tá? Eu creio que de 10% a 20% dos profissionais dela hoje em dia, de engenharia, são da UFCG. Então, saiu daquele um aluno, passou pela experiência de profissionais e hoje a gente tem mais do que 20, 30 alunos, ex-alunos nossos que hoje estão na VTEX, tá? Ou passaram pela VTEX. Isso vale para outras empresas também, tá? Você nem precisa ser contratado pela empresa que você faz projeto, mas lá você vai ter um diferencial, tá? Você vai ter uma experiência com um produto, uma experiência de mercado. Então, às vezes eu já perguntei para empresas, né? Tipo, o que é que você vê de diferente do nosso aluno para outros alunos de outras empresas? Assim, eu pego o aluno de outra empresa, ele não sabe fazer. Eu pego o aluno de outra universidade, desculpe, e ele não sabe necessariamente seguir um processo. Não sabe quais são as etapas de desenvolvimento de software. Isso para a computação, mas também é verdade para nossos outros cursos, tá? Inclusive de engenharia. E, claro, tem a construção do portfólio com o aluno quando ele está fazendo parte aí, desses projetos. Eu tenho também outra experiência para trazer aqui. Eu não tenho mais parceria com a Lenovo, tá? Mas fiz parceria de 2015 a 2008, creio eu. E aí, eu lembro até hoje dos meus alunos, né? Porque numa dessas reuniões com a empresa, a gente estava... um aspecto legal desse projeto, tá, que foi que a gente desenvolveu o software aberto.
Então, a gente deu um retorno, inclusive, não só apenas no desenvolvimento de um produto específico, tá? Mas, inclusive, num produto aberto. Qualquer pessoa pode fazer uso dele. Eu lembro até hoje que esse projeto, esse desenvolvimento de produto aberto, era com outra empresa, a Red Hat, tá? E eu lembro que a gente teve a necessidade de conversar. Fiz, cheguei para os meus alunos, vai ter uma reunião que a gente vai ter que falar com a Red Hat da República Tcheca, Lenovo China e Lenovo Estados Unidos, né? Todos eles se tremendo assim, mas deu certo. E eles tiveram experiência que, às vezes, nem os profissionais têm em suas empresas, que é você conseguir falar de igual para engenheiros de software de grandes empresas do mundo todo, tá? Esse projeto específico, a gente estava tentando fazer uma ligação entre cloud pública e clouds privadas, tá? Então, sistemas de fornecimento de computação em nuvem públicos e privados. E aí, um dos resultados que a gente teve foi, inclusive, esse desenvolvimento em cima de um código livre, o ManageIQ lá da Red Hat, tá? Então, nós não só recebemos das empresas essas demandas, financiamento, enfim, uma troca de conhecimento, tá? Como também tentamos oferecer a esse profissional de qualidade, que vai sair da universidade já com um potencial e diferencial gigantesco, tá? E tentamos desenvolver novos produtos e processos. Então, foi falado aqui sobre o desenvolvimento de patentes, tá? Eu cito esse exemplo de onde a gente desenvolveu bibliotecas de base para estar, enfim, sendo usados em outros sistemas. Há pesquisa também integrada nesses projetos, então não é raro você ter a publicação de artigos e participação em conferências que vão trazer, assim, resultados inovadores do que a gente fez. Um último caso que eu queria falar não foi um projeto que eu coordenei, tá? Mas inclusive que eu participei enquanto aluno de pós-graduação, que é o EPOL, tá? Então, não só nós fazemos parcerias com empresas para desenvolvimento de projetos de PDI, como também fazemos parcerias com órgãos ou instituições públicas, tá? Então, o EPOL foi um sistema online de processo de acompanhamento jurídico, tá? Onde a Polícia Federal pode inserir seus casos com que ele está trabalhando, tá? Num sistema eletrônico. Então, todo acompanhamento de um processo antigamente era feito por papel ou por sistemas muito simples, que não eram integrados. E aí foi a UFCG que desenvolveu esse projeto, tá? Eu tenho muito orgulho de ter feito parte dele como desenvolvedor, que hoje está em uso, tá? E que modernizou toda a infraestrutura de gerenciamento de casos da Polícia Federal, tá? E por que a universidade é diferente? Então, por a gente ter conhecimento tecnológico inovador, por a gente estar participando no que há de mais moderno, a gente pegou um órgão, nesse caso, que não tinha esse potencial inovador, pelo menos não tinha um corpo para fazer isso, e fez um termo de execução descentralizada. A Polícia Federal, o Ministério da Justiça, investiu no UFCG para o desenvolvimento desse projeto. Esse é um projeto que durou mais de 10 anos e hoje ele foi renovado para trabalhar com inteligência em cima dos dados da Polícia Federal, tá? E continua aí sendo uma representação de sucesso que a gente tem de um case desse e de como a gente está retornando e atuando na sociedade, tá? Além desse, eu poderia citar, por exemplo, a participação que a gente tem em relações com ONGs, para desenvolvimento de projetos, e com startups. Então, também não é raro a gente ter uma startup que é financiada, por exemplo, Sebrae e Embrapi, para estar permitindo o desenvolvimento de sistemas, tá? Então, essa assim, foi uma breve introdução de como é que funcionam projetos. Existem diferentes projetos. Esses são os de computação, tá? Alguns de computação que eu trouxe aqui, mas essa realidade é uma realidade que existe para toda a universidade e que está nesse seio inovador que a UFCG tem. Então, agradecer demais aí, tá? Essa é uma foto, infelizmente, antiga de quando de uma das últimas vezes que a gente se reuniu lá no laboratório, nosso laboratório de práticas de software, mas para lembrar, né, que essa atuação é atuação em equipe para, enfim, que há muita troca de aprendizado. Então, obrigado a todos. Esse aqui? Eles vão colocar ainda lá, né?
Bom, boa tarde a todos. Eu acho que o professor Renan e o professor Matheus colocaram muitos aspectos positivos dessa interação entre a universidade e a sociedade, né? Contribuindo aí para esse ecossistema de inovação. Eles citaram o mecanismo Embrapi, né? Eu acho que para muitos de vocês ainda não conhecem o que é. Então, a minha fala basicamente vai ser para explicar para vocês um pouquinho quem é a Embrapi nesse ecossistema de inovação brasileiro, o que é a nossa unidade Embrapi, que está centrada lá na Universidade Federal de Campina Grande, onde atuamos e como podemos ajudá-los, né, para impulsionar cada vez mais o ecossistema de inovação aqui de nossa cidade, tá? Então, o primeiro ponto a entender, Embrapi significa Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. Ela é uma OS, então empresa privada sem fins lucrativos, né, que tem um contrato de gestão de PDI com o MEC e o MCTIC. E a missão, de fato, da Embrapi é contribuir com esse ecossistema de inovação, exatamente contribuindo para o estabelecimento dessa relação entre institutos de pesquisa e empresas. Então, tenta fechar esse elo que é tão importante aí para promover a inovação no país, tá? De fato, para aumentar a inovação no país, nada melhor do que ter políticas de fomento que sejam bem-sucedidas, que partam de algo que já é concreto, que já funciona, tá? E a Embrapi, ela vem em busca ali de reduzir risco e custo para tornar todo o processo de inovação muito mais atrativo para o empreendedor, tá? Ela traz características importantes para a inovação, como agilidade e flexibilidade, tanto na contratação quanto na execução do projeto. Então, qualquer dispositivo, qualquer tipo de processo inovativo, ele tem muita incerteza associada. E a gente precisa de mecanismos ágeis e flexíveis para que a gente consiga, de fato, corrigir o nosso caminho e entregar para o nosso parceiro industrial a melhor entrega, a melhor solução com o maior valor agregado possível, né? E para isso, o primeiro ponto que é interessante da Embrapi é que a gente não depende de edital. Quer dizer, se você é empreendedor, você tem uma ideia interessante, você tem uma ideia na tua empresa, algum ponto de inovação que você acha que será importante, será um diferencial no mercado, você pode falar com a unidade Embrapi a qualquer instante durante o ano e dar início ao projeto de forma quase que imediata. Isso é essencial para que você consiga atingir o time to market da tua solução, para que você consiga, de fato, colocar a tua empresa, né, de forma muito mais competitiva diante das dificuldades que a gente tem nesse mercado tecnológico, né? E sempre a Embrapi está lá para tentar atender exatamente essa demanda industrial, né, por inovação e melhorar cada vez mais essa interação entre institutos de pesquisa e indústria, tá? Então, e como isso é feito, né? Como eu coloquei, a Embrapi ela não vai reinventar a roda. Basicamente, ela vai utilizar um ecossistema que já existe e vai tentar fazer uma capa, uma cola, uma ponte, para que a coisa funcione cada vez melhor. Então, a Embrapi ela credencia unidades em torno do país que apresentam algumas características interessantes. Por exemplo, histórico de excelência no atendimento a empresas. Quer dizer, se um centro de pesquisa já apresenta esse tipo de histórico, nada melhor do que ter uma nova linha de financiamento para promover ainda mais essa interação e fazer com que esses resultados eles alcancem um nível cada vez maior, né? Grande capacidade técnica e infraestrutura de ponta para que a gente possa, de fato, trabalhar e inovar nesse ambiente aí digital e que essas unidades elas apresentem um mecanismo de gestão de projetos e financeira para que tenha qualidade nessa entrega, para que tenha cada vez mais previsibilidade no mecanismo ali de atuação das unidades, tá? Sempre essas unidades são cadastradas com base no teu histórico, então tem um foco de atuação muito bem definido, sempre está diretamente relacionado a essa necessidade industrial, né, necessidade por inovação da indústria. Tem que buscar sempre manter essa agilidade, que é tão importante no processo de inovação, e nós temos algumas metas de desempenho que ajudam, nos auxiliam a manter o foco, né, como player desse ecossistema de inovação brasileiro, tá? Nós somos uma das unidades Embrapi credenciadas, até então nós temos 70 no país, tá? E nós estamos centrados ali no Centro de Engenharia Elétrica e Informática da UFCG. Então, é um centro que é composto por 2 unidades acadêmicas, sistemas de computação, engenharia elétrica, né? E trabalhamos muito com o interveniente financeiro, que é a Fundação Parque Tecnológico da Paraíba, é o nosso parceiro nesse caso, tá? E nossa unidade, ela foi credenciada em 2014, lá no primeiro edital da Embrapi, para desenvolver projetos nos contextos aí de software e automação. O que isso quer dizer? Bom, software e automação eu tenho muitas áreas para trabalhar. Então, eu tenho várias sublinhas em que esse projeto ele passa a ser elegível para um financiamento Embrapi. Por exemplo,
Web, Cloud Analytics, Big Data, realidade aumentada, sistemas embarcados, móvel, vestível, instrumentação e controle, automação do ponto de vista industrial, residencial, são projetos que podem ser elegíveis para receber esse tipo de financiamento em Embrapi, tá? Aqui a gente tem um pouco do nosso histórico, então até o presente momento a gente contratou mais de 180 projetos com diferentes parceiros, então são mais de 80 empresas até agora, tá? Desde o microempreendedor individual até a multinacional. Isso quer dizer que a gente tem uma amplitude de atuação muito grande, tá? Isso facilita aí e estabelece cada vez mais um impacto positivo nesse ecossistema de inovação daqui do nosso país, né? O funcionamento é muito simples. Então, o projeto elegível, a Embrapi vai aportar 1/3 do valor do projeto em recursos não reembolsáveis, exatamente para a execução desse projeto, tá? E tem alguns pontos que eu gosto sempre de destacar, que é para tranquilizar o empreendedor no contexto de que a unidade Embrapi ela assume todo o risco legal pela execução do projeto, pela parte financeira. Então, vocês não vão se preocupar com auditoria, com prestação de contas, isso é encargo da Embrapi. Então, quer dizer, a unidade Embrapi assume toda a carga operacional e deixa para o empreendedor exatamente o que ele faz de melhor, que é focar no seu negócio, né? É buscar identificar qual o potencial de inovação que uma determinada temática tem e trabalhar para que aquele produto seja inserido dentro do mercado, né, de forma mais ágil, mais simples, que dê o maior retorno possível para o empresariado. E o vínculo, de fato, da empresa é com a unidade Embrapi, não com a Embrapi sede lá em Brasília, o que facilita bastante aí a troca de informação, tá? Eu sempre destaco que não existe edital, isso é importante que vocês tenham esse conhecimento, tá? E que, então, a gente trabalha com fluxo contínuo aí para a execução de projetos. E as startups? Bom, startup pode utilizar esse modelo de financiamento sem problema algum, tá? Até 30%, até 1/3, na verdade, do projeto, ele pode ser financiado, mas nós temos outras parcerias que são até mais interessantes para startups, uma parceria espetacular que a gente tem com o Sebrae, inclusive, tá? E que eu aconselho que quem tiver uma ideia inovadora, quem acha que quem precisa de ajuda, desse auxílio, né, que a academia, que o Instituto de Pesquisa, ele pode prover, que entre no site da Embrapi, embrapi.org.br, e avalie lá o melhor modelo de fomento aí para a tua solução, tá? Então, eu trouxe na segunda parte aqui da apresentação alguns cases que a gente tem a autorização para falar. O primeiro dele trata de uma plataforma muito interessante aí de computação distribuída, se chama Folding at Home, é uma das maiores plataformas de computação distribuídas do mundo, né, que foi desenvolvida aqui na universidade, junto com a Universidade de Stanford, tá? E o foco dessa plataforma é exatamente na simulação do uso de drogas para a cura de doenças, como Alzheimer, como câncer de mama, como Parkinson, né? Então, entre outras. E, para isso, se utiliza exatamente o processamento ocioso do teu celular. Então, imagine que você está em casa, né? Você vai lá, vai dormir, coloca o celular na tomada, está lá 100% de bateria, e você habilita o teu celular para que ele comece a receber um conjunto ali, um pacote de dados, que a gente chama de job. Ele vai processar esse dado e retornar isso para um servidor. Imagina o poder computacional que você consegue ter se isso tiver uma escala global, né? Então, é um dos cases aí que eu acho muito interessante, tá, de destacar, e que foi um projeto executado aqui dentro da nossa instituição, né? Um segundo projeto, ele tem tudo a ver com transformação digital. É um projeto em que a gente partiu de um ultrassom, um aparelho de ultrassom que não tinha conexão com a internet, construiu um arcabouço, um sistema, uma solução para permitir que esse aparelho passasse a estar conectado à internet, que um técnico pudesse fazer manutenção nesse equipamento à distância, pudesse fazer atualização de software e mais, que um médico ele pudesse acessar e visualizar um exame pela internet, em tempo real, né? Então, mesmo para aparelho legado, é possível a gente trabalhar, estabelecer mecanismos para acontecer a transformação digital e isso trazer benefícios aí para as nossas vidas, né? Muitas soluções, eles foram no contexto ali de Big Data, eu acho que é uma palavra muito utilizada hoje em dia. Esse case aqui é o Smart Data Center, ele trabalha ali na parte de Big Data, com análise de dissipação térmica e de energia para grandes players globais de data centers, tá? Muitas vezes a gente está envolvendo aí conceitos como inteligência artificial, modelagem matemática, deep learning, telemetria, que é a coleta de dados exatamente para que a gente possa trabalhar com eles, né? E isso tudo, muitas vezes, integrado aí com a nuvem, o que faz com que a quantidade de soluções, as oportunidades, elas cresçam exponencialmente, né? Esse case aqui, ele foi exatamente desenvolvido para uma startup paraibana, se chama Smart Home.
Foi um case trabalhando ali com inteligência artificial para análise de dados e consumo de energia, tá? Então, esses primeiros cases, eles estão voltados muito para a parte de software, mas, claro, a nossa unidade também trabalha com a linha industrial, em que a gente pode ter projetos dentro do contexto ali da otimização da qualidade do processo produtivo, redução do custo do processo produtivo, dentre muitos outros, tá? Então, muitas soluções foram desenvolvidas exatamente de forma personalizada para o nosso parceiro industrial. Então, o parceiro tem um problema, apresenta um problema, né? A gente consegue verificar a melhor forma de abordar aquele problema, de integrar, por exemplo, com sistemas automáticos, sistemas robóticos, com lasers, seja para a parte de marcação, seja para a parte de modelagem bidimensional, tridimensional de uma determinada peça, fazer todo o projeto de sistema embarcado, utilização de visão computacional. Então, imaginem, dentro da empresa de cada um de vocês, né, o quanto isso pode melhorar o processo produtivo, pode torná-lo cada vez mais competitivos dentro do mercado. Bom, esse é um case em que a gente desenvolveu também um vestível para a parte de indústria 4.0. Então, todo o projeto eletrônico, todo o projeto de software foi executado dentro da unidade. Tá? Então, é uma espécie de smartwatch utilizado dentro da indústria, em que a gente tem um sistema de comunicação sem fio, seguro, porque ele não é conectado à internet, mas mesmo assim ele consegue se comunicar com o sistema do cliente. Quer dizer, eu trabalho com uma frequência diferente, eu trabalho com um mecanismo de comunicação diferente, de forma que a gente minimize os problemas de cibersegurança e, mesmo assim, a gente consiga integrar ao sistema de gestão de processos do nosso cliente, né, do nosso parceiro, para monitorar e melhorar o processo produtivo dele, minimizando perdas, né, exatamente maximizando, né, a performance do sistema. E como último case aqui, eu trago muitas aplicações aí na linha de realidade aumentada, em que a gente já trabalhou desde o desenvolvimento do framework, quer dizer, do arcabouço por trás da realidade aumentada, até o desenvolvimento de aplicações, tanto do lado cliente quanto do servidor. Então, isso sempre garantindo compatibilidade com os dispositivos e garantindo também a interoperabilidade entre os diferentes dispositivos existentes, tá? Então, basicamente é isso, tá? Tem um tempo mais curto, né? Acabei estourando um pouquinho, mas eu agradeço a atenção de todos. Eu deixo aqui o e-mail, um site, tá? E a gente tem aqui um stand, então quem tiver alguma curiosidade, a gente fica à disposição. Obrigado. Uma salva de palmas para os nossos professores. Bem, eu fiquei como mediador, né, aqui do painel, né, e assim, só para fechar, acho que a gente conseguiu passar uma mensagem, né, além da universidade, projetos e desafios. A gente falou desde do início de um curso de graduação, das práticas, disciplinas que a gente trabalha, de empreendedorismo, inovação, propriedade intelectual. Levamos isso para um super case de sucesso da UFCG, que é o Laboratório de Práticas de Software. Então, a gente depois passou para o modelo Embrapi, né, da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, que é um modelo hoje, que é um case de extremo sucesso, né, aqui no Brasil, e muitas empresas estão adotando. E como o professor Gutenberg, que é o diretor da nossa unidade, enfatizou, ele serve para um microempreendedor até para uma empresa de grande porte, e não tem edital. Ou seja, como ele enfatizou, é só ter ideia inovadora, procurar a universidade, se encaixar dentro do que é um projeto Embrapi, o recurso está disponível para execução e é tudo prático, ágil, né, e de extrema velocidade. Então, a gente agradece a oportunidade, a organização do evento, ao Sebrae, né, ficamos muito felizes aqui em passar um pouquinho do que a universidade vem trabalhando, né, do acesso, das formas de interagir com a sociedade de modo geral, e dizer que a gente está aberto, né, para parcerias, novos projetos, e que a universidade é um espaço onde se desenvolvem muitas soluções inovadoras, e é um espaço que a sociedade tem que utilizar o tempo inteiro, tá? Então, a gente, com esse painel, a gente enfatizou que a gente vem trabalhando com a sociedade o tempo inteiro e vem trabalhando com inovação dentro da nossa Universidade Federal de Campina Grande. Isso é um motivo de orgulho para todo mundo. Obrigado. Maravilha. Professores, muito obrigado. Obrigado pelo painel.
Eles falaram muito aqui de empreendedorismo universitário, dessas soluções, de como a gente traz isso para o mercado através de prototipação. E lembrar todo mundo que está empreendendo, que está começando nesse caminho agora, usem essas oportunidades que estão à disposição de vocês, porque do lado de cá, e hoje eu falo como investidor, tem muito dinheiro disponível no mercado para bons negócios. Então, aproveitem as oportunidades que são dadas para vocês começarem esses caminhos, porque se vocês conseguem começar, se vocês conseguem comprovar e validar um modelo de negócio, validar o cliente, começa a faturar, com certeza tem investidor para a gente fazer com que esses negócios andem cada vez mais rápidos e cresçam mais. Muito obrigado. Palmas. Muito bom. Antes da gente chamar o nosso próximo palestrante, a gente tem uma surpresinha para vocês aqui, um lançamento que vai acontecer.